As leis de Kepler são tão fundamentais na história da astronomia que Newton, no Principia, dedica quase um capítulo inteiro do seu livro, como a gravitação, para deduzir as leis de Kepler, sendo Kepler um dos gigantes a quem Newton se referia estar sobre os ombros. Oi, meu nome é Ana Bandeira, esse é o Astros e Gatos, e esse vídeo é sobre as 3 leis de Kepler. Astros e Gatos! Quando você atravessa um plano por um cone, você obtém figuras chamadas cônicas. Se o cone é paralelo à base, você obtém uma circunferência, o lugar geométrico dos pontos equidistantes a um único ponto, chamado de centro. Quando inclinamos esse plano, obtemos a elipse, o lugar geométrico dos pontos que tem a soma da distância até 2 pontos, chamados de focos, constante. Inclinando ainda mais, tal que a figura sequer fecha, temos a parábola, o lugar geométrico dos pontos, cuja distância entre o foco e o ponto à reta giratriz é igual. E, por fim, quando o plano faz 90 graus com a base, temos a hipérbole, o lugar geométrico dos pontos, cuja diferença da distância a cada um dos focos é a mesma. Geralmente denotado por A, o semi-eixo maior é um importante parâmetro das cônicas. O semi-eixo maior é metade do eixo maior, ou seja, a distância do centro até o ponto mais próximo do foco. O parâmetro denotado por C é a metade da distância entre os focos. E o semi-eixo menor B é a metade do eixo menor, ou, no caso da hipérbole, o segmento que completa o triângulo. Isso porque, para todas as cônicas, é verdade que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. As cônicas podem ser descritas por diversos fatores. Um deles é a excentricidade, ou seja, o quão achatada ela é. Matematicamente, a excentricidade é a razão entre C e A, ou seja, o quanto a distância entre os focos se representa em relação ao semi-eixo maior. Os círculos têm excentricidade zero, afinal, C é igual a zero, porque os dois focos são o mesmo ponto. As elipses têm excentricidade entre 0 e 1. Já as parábolas têm excentricidade 1, isso porque quando você aumenta a excentricidade da elipse, é como se você pegasse um dos focos e fosse puxando para longe. O caso no qual esse outro foco está infinitamente longe é o caso da parábola. E as hipérboles têm excentricidade maior que 1. Tudo isso porque os astros movem-se ao redor uns dos outros, influenciados pela atração gravitacional, no formato de cônicas. Ou seja, o movimento dos astros ao redor dos outros por causa da atração gravitacional é uma circunferência, uma elipse, parábola ou uma hipérbole. A primeira lei de Kepler diz justamente sobre isso. Ela diz que os planetas orbitam ao redor do Sol em órbitas elípticas e com o Sol em um dos focos. Cabe dizer que orbitar, nesse caso, traz implícito que é quando orbitam em órbitas fechadas, o que exclui as parábolas e as hipérboles, que são consideradas órbitas abertas. Essa lei, além da propriedade das cônicas, tem um trecho fundamental. O Sol, ou o corpo orbitado, é um dos focos da elipse, e não o seu centro. Assim, a gente pode estudar mais sobre as elipses. Lembrando que as propriedades de elipses também valem para círculos. Como eu citei no vídeo sobre Lua, existem alguns pontos notáveis numa órbita. 2 deles são o periastro, ou seja, o ponto com a distância mínima entre o orbitante e o orbitado. No caso, por exemplo, entre a Terra e a Lua é o perigeu, e no caso entre a Terra e o Sol, ou algum planeta e o Sol, é o periélio. E o apoastro, que é quando tem a distância máxima entre o orbitante e o orbitado. De novo, quando é entre a Terra e a Lua é o apogeu, e entre a Terra ou qualquer planeta e o Sol, a Febe. A excentricidade das elipses também pode ser dada em função deles, onde é a razão entre a diferença da distância do apoastro com o periastro divididos pela soma. É conveniente conseguir descrever a distância entre um ponto aleatório ao Sol. Assim, são comumente utilizadas as coordenadas polares, com origem no foco e θ é igual a 0 no periastro. É possível provar geometricamente que, dado um ponto com angulação θ, sendo θ chamado de anomalia verdadeira do astro, a distância r desse ponto ao foco e, portanto, do orbitante ao orbitado é dada por essa expressão aqui. Percebam que para θ igual a 0, o raio do periastro é o semi-eixo maior vezes 1 menos a excentricidade, e que para θ igual a 180 graus, o raio do apoastro é o semi-eixo maior vezes 1 mais a excentricidade. A segunda lei diz respeito a como essa órbita acontece. Ela diz que o segmento que liga o planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. Ou seja, a velocidade areolar, a variação da área pelo tempo, é constante. Isso tem implicações diretas, como que o módulo da velocidade na parte de cima é igual ao seu simétrico na parte de baixo, mudando apenas sua direção e sentido, e outras indiretas que também são muito importantes. A primeira é que quanto mais próximo do Sol, maior a velocidade do planeta. Afinal, a força gravitacional é maior, gerando uma aceleração positiva.
Da mesma forma, quanto mais distante, mais devagar. A segunda implicação é que o periastro é o ponto com maior velocidade e o apoastro é o ponto com menor velocidade. A terceira lei matematiza o conteúdo das suas processoras. Ela diz que o quadrado do semi-eixo maior, dividido pelo período ao cubo, é constante para o mesmo corpo orbitável. Posteriormente, as contribuições do Newton permitiram incrementar essa lei, dando que A ao quadrado sobre T ao cubo é igual a 4π quadrado dividido por Gm, onde G é a constante da gravitação universal e Emão é a soma das massas do corpo orbitante e do corpo orbitado. Na maioria dos casos, a massa do corpo orbitado é desprezível, mas em outros, como estrelas binárias, é importante generalizar essa expressão. Essa lei mostra uma coisa que pode ser percebida no vídeo sobre o sistema solar, que é, quanto mais longe um planeta está do Sol, mais devagar ele gira e maior o seu período de translação. E esse foi o vídeo de hoje. Obrigada por assistir.